movimentação é intensa, olha agora, o lençol foi posto fogo, ameaçam a todo momento matar um refém, um suposto refém. Como bem já disse, ainda não há a confirmação de que exista essa pessoa feita refém no interior da unidade prisional. Por enquanto, explosões, gritos e muita tensão. Por volta das 11 da noite, a situação foi controlada. Ontem ainda, durante a tarde, se rebelaram os detentos também do CDP da Ribeira, do Complexo Penal João Chaves, e tudo começou lá dentro do presídio de Alcaçuz, quando os detentos arrancaram as grades de todas as celas e estão até agora soltos lá nos corredores. Inclusive, você vai ver ainda no programa de hoje uma entrevista por telefone feita com um dos líderes do PCC que vem coordenando essa ação dentro dos presídios. Vejam aí algumas imagens que foram feitas pelos próprios internos. Ô senhora Dinorá, nós estamos sofrendo aqui, sendo oprimidos aqui pelos agentes aqui, procedimento aqui. Isso não é para existir aqui dentro do bagulho não, até porque não existe facção. Mas antes de existir a facção já existia o crime, então o crime quem faz é nós. E o seguinte é esse, ou a senhora toma providência do que está acontecendo, ou a cadeia aqui fica logo doida dos veios. Esse é o lado do preço. Nossa família tem senhora de idade. Tem senhora de idade, tá fazendo necessidade, obrigação lá fora, rapaz. Tem que acabar isso aí, tem que acabar isso aí. Nossa família tá se humilhando. Tem senhora de idade de 70 anos. Tá se mesclando, se melando aí, fazendo necessidade. Nós temos que pagar pelo nosso erro, não é a família não. Nossas famílias aí, tá ligado? Estamos aqui pela melhora de nós, mas só que ele pisou por nós vai ter que botar ele no fogo, para ele aprender como as coisas não é bem assim como ele quis. Nós disse a ele que nós estávamos com todos por um, pela melhora. Ele quis a piora, vai ser tocado em fogo. Ok, depois ele não deve ficar. Por que você vai morrer? Por quê? Ele na sua cara não. Fala aí. Ele deu um murro na minha cara, eu furei ele na barriga dele. Mas você pode furar a gente? Até a vida você pode furar alguém? Pode não. Pode não. Não pode fazer cavalaria com o irmão, não. Aqui na casa de mais tem uma que nesse pavilhão aqui, você vai aqui tudinho, é? Não, sou mais que ele aqui. Se a polícia entrar, vai acontecer o quê? Vou me queimar, é um perigo. Apesar do vídeo, não há confirmação de que esse detento tenha sido realmente assassinado, não é isso, Aninha? O detento, ele provavelmente continua vivo, não é isso? Foi feito esse vídeo aí, mas não há essa confirmação. Quero, inclusive, tranquilizar os parentes, os familiares desse detento aí. E não há a confirmação realmente disso. Foi feito o vídeo, mas realmente quero dizer aqui que não há essa confirmação. Hoje ainda houve princípio de rebelião aqui na capital, né? Alguns CDPs, em Caicó, a informação de princípio de rebelião também na Mário Negócio, em Mossoró. E na noite de ontem, 4 ônibus foram queimados na Grande Natal,
em meio a todo esse caos. Vamos ver com a dupla Paletó Preto e Coruja. Na tela. A onda de ataques teve início no fim da tarde. O alvo foi um ônibus da empresa Guanabara, quando circulava pelo Santarém. Homens armados invadiram o veículo e ordenaram a saída de todos. Em seguida, atearam fogo. O coletivo ficou parcialmente destruído. O segundo caso aconteceu já no período da noite, por volta das 7h30. O ônibus da empresa Santa Maria fazia o percurso Cidade Nova Ribeira, quando foi invadido nas proximidades do mercado de Petrópolis por 3 bandidos. José Lúcio era o cobrador do coletivo. Nós íamos trafegando normalmente, quando 3 bandidos se passaram por passageiro e pediram parada. Então, nesse momento, subiu 2 pela porta dianteira e 1 pela porta traseira. Os 2 que subiram pela porta dianteira, um deles estava armado com um revólver 38 e pediu e falou que não era assalto, não queria dinheiro, queria apenas aprontar uma onda. E pediu para eu e meu companheiro motorista descer rapidamente. Sendo assim, nós não tivemos tempo de retirar nada dos nossos pertences. Os militares do Corpo de Bombeiros tiveram trabalho para debelar as chamas. Ao final, sobrou apenas um monte de ferros retorcidos. Segundo este inspetor da Santa Maria, diante da insegurança em manter a frota nas ruas, foi ordenado o recolhimento dos veículos à garagem. A gente está recolhendo por insegurança ao próprio usuário, a empresa e o sindicato está em movimento aí para recolher toda a frota. Os bombeiros mal tinham acabado o trabalho de rescaldo em Petrópolis e mais um caso foi registrado já por volta das 8h. Desta vez no Golandim, em São Gonçalo do Amarante. O ônibus da empresa Oceano estava parado no terminal quando foi incendiado. De acordo com informações de testemunhas, o ônibus estava estacionado onde agora se encontra, ou melhor, o que sobrou dele, né? Quando homens em um carro chegaram, entraram no veículo rapidamente, despejaram um líquido inflamável pelo corredor em cima das bancadas e em seguida fugiram rapidamente. A informação é de que o motorista, ao perceber as chamas, não era de ficar lógico, se distanciou e acionou a polícia e o Corpo de Bombeiros. Vários batalhões estão de prontidão na capital, aqui na Zona Norte. O 4º, junto com o 11º, a ROCAM e o BP Choque, estão realizando diligências aqui, tentando encontrar os responsáveis por mais esse atentado, que se soma a outros 2 que aconteceram, um na Zona Norte e o outro na Hermes da Fonseca. O ônibus, como bem dá para ver, ficou completamente destruído, foi tomado pelas chamas. É impressionante a cena de destruição. Olha só, vem para cá, Ricardo, mostra aqui o interior do carro. Olha, sobrou apenas e tão somente as ferragens, ainda há um cheiro muito forte de borracha queimada aqui. Olha só como ficou, meu Deus do céu, destruição total. É uma pena. A frota foi recolhida agora à noite. O Sindicato dos Rodoviários conversou com os proprietários das empresas de ônibus e, portanto, a frota de ônibus agora à noite aqui na capital foi recolhida. Olha só, ainda há fumaça aqui no interior. Os bombeiros estão apenas e tão somente fazendo o rescaldo. Há uma viatura, 2, 3 viaturas do Corpo de Bombeiros. Eles agora estão trocando aqui o equipamento para justamente finalizar a operação de rescaldo do que sobrou do ônibus. Infelizmente, é uma situação nunca antes vista na capital, essa ação criminosa voltada para o transporte público num dia em que houve várias rebeliões no sistema prisional aqui do estado. Acredita-se que esses ataques aos ônibus tenham ligação com os movimentos que estão acontecendo dentro dos presídios. Este morador, que pediu para não ser identificado, contou como foi o atentado. 4 elementos pediu que o motorista se retirasse do ônibus
E ele, quando ele entrou 2 por a frente e 2 por trás. Aí nessas alturas eu estava aqui, eu entrei para dentro e não vi mais nada. Você já viu que o negócio não ia terminar? É, exatamente. Por pouco, o carro deste marceneiro, que estava estacionado ao lado do ônibus, não foi destruído pelo fogo. Eu vim sem saber de nada. Quando cheguei aqui, que eu vi o fogo, aí eu que vi o ônibus ali, corri e fiquei procurando meu carro. Aí a população falou que um rapaz aqui amarrou o carro dele no meu, aí a corda e puxou ali para cima da calçada da padaria. Aí, sorte, hein, rapaz? Sorte foi, com certeza. Agradeço muito a Deus de não ter acontecido o pior, né? O tenente Jailton, do Corpo de Bombeiros, estava à frente da ocorrência. Estávamos combatendo um incêndio também em um ônibus na Avenida Hermes da Fonseca. E já no final, tivemos a informação de que havia um ônibus em chamas aqui no Golandim. Foi quando de lá partimos e chegando aqui o ônibus estava tomado pelas chamas. E em aproximadamente 20 minutos combatemos o fogo. O último caso aconteceu em Parnamirim, no Coabinal. O alvo foi um ônibus da empresa Trampolim. O fato aconteceu por volta das 9 da noite. Olha, e daqui a pouco, minha amiga Maria José aí na Redinha Velha, você vai entender essa história toda dos ônibus queimados, da rebelião dentro dos presídios. Daqui a pouquinho, numa entrevista por telefone que eu fiz com um dos líderes do primeiro comando da capital aqui no Rio Grande do Norte. Ele fala sobre isso daí também. Você vai ver o que é que ele diz a respeito desses ônibus que foram queimados na noite de ontem. Inclusive, 3 adolescentes foram apreendidos e 2 adultos presos suspeitos de participação nesses incêndios. Agora, na tela. As prisões e apreensões aconteceram na Zona Norte e no Golandim. Inicialmente, 2 adolescentes do albergue para menores infratores do Nazaré foram abordados dentro de um coletivo na Avenida João Medeiros Filho, próximo da área de lazer do Santa Catarina, pela Polícia Militar. Em seguida, foi a vez dos adultos em São Gonçalo do Amarante. Testemunhas dos 2 episódios onde os ônibus foram incendiados aqui na Zona Norte, bem como no Golandim, descreveram com riqueza de detalhes este veículo HB20 preto com placas de Parnamirim OWA 3258 como sendo o veículo que dava fuga aos bandidos. Foi justamente através dele que a polícia conseguiu chegar a 2 suspeitos, logo após o incêndio ocorrido no Golandim. Inclusive, o carro foi apreendido ainda no bairro. Os policiais do 11º Batalhão começaram a realizar diligências e localizaram o veículo na posse de um dos suspeitos, que no momento da prisão estava acompanhado de uma menor. Em seguida, ele informou onde os outros estariam escondidos. Chegando em uma residência, encontraram muita roupa e um galão contendo gasolina. O proprietário da casa também foi detido e trazido aqui para a delegacia de plantão da Zona Norte. O veículo roubado em Parnamirim era conduzido por Francinaldo Monteiro da Silva, de 30 anos, que estava acompanhado de uma menor de idade. Já na residência de Luiz Bezerra da Silva, de 27, de acordo com a polícia, foram encontradas várias roupas com cheiro de gasolina. Um balde contendo combustível também foi apreendido. Luiz se defende, negando a posse do material. Tem a roupa da minha esposa, estava estendida lá, entendeu? E eu não sei se jogaram alguma coisa para dentro do muro da minha casa, porque o muro da minha casa não é muito alto. Não sei se jogaram alguma coisa para dentro da minha casa. Foi dito que foi encontrado na sua casa. Eu garanto que não foi encontrado dentro da minha casa. Pode ter jogado para dentro do muro da minha casa. Já Francinaldo disse que apenas guardou o carro, não tendo qualquer participação direta nos atentados. De quem partiu a ordem? Não sei dizer não. A sua participação era só guardar o carro? Só. Quem foi que colocou fogo nos coletivos? Você participou em quantos? Não tenho nada a dizer não. Oi? Não tenho nada a declarar não. Nada a declarar. Mas você foi visto dentro de um dos coletivos? Não, não fui. Tem inclusive a sua foto. Não tem nenhuma foto minha aí não. Não tem? Tem não, que eu não toquei fogo nenhum. Você não fez, não participou? Apenas guardou o carro? Foi. O delegado Natan Neon de Freitas conta o que foi apurado até aquele momento. De fato, toda a cidade já sabe que houveram vários incêndios a ônibus
diversas pessoas cometeram esses delitos, não são apenas um grupo, e a polícia conseguiu chegar efetivamente a um desses grupos. O Francinaldo aqui confirma a participação de 3 elementos que a polícia já tinha as imagens destas pessoas, e a polícia continua nas ruas em novas diligências. O trio de adolescentes foi liberado, já que não foi comprovada a participação dele nos atentados. Olha, e uma quadrilha foi presa com grande quantidade de drogas e armas nas proximidades de Alcaçuz. A polícia suspeita de que essa quadrilha queria organizar, patrocinar uma fuga lá do presídio de Alcaçuz. Amanda Carvalho, com você. Sacos, pás, enxadas, vários metros de corda, fiação elétrica completa e rádios comunicadores. Tudo para abrir um túnel de uma casa alugada atrás do presídio de Alcaçuz até o pavilhão 5 da penitenciária. O material foi encontrado na casa de Isaías Balduino da Silva, de 36 anos. Esses sacos, essas cordas, esse material, ela pediu para eu comprar. E eu disse que não interessava, não. A polícia chegou a Isaías após a prisão de Robinson Barbosa Gonçalves, de 29 anos, que é foragido do Distrito Federal. Ele estava na casa de Liara Cristina da Silva, de 25 anos. Ela é casada com um detento da Penitenciária Estadual de Alcaçuz e é apontada pela polícia como possível mentora da ação. Só fez guardar droga na minha casa, que o negócio estava quente lá pelo presídio. Só após essas prisões, a polícia chegou ao local onde a maior parte da droga foi encontrada, uma casa no bairro das Rocas. No local foram detidos Gilmar Tavares de Oliveira, de 25 anos, e a mãe dele, Maria Conceição Tavares, de 50 anos. Olha, bandidos atiraram contra o prédio onde funcionam uma delegacia e um CDP. Roberta Trindade com as informações. Diversos tiros atingiram a parede, a porta e a janela do prédio, onde funcionam a delegacia de Nova Panamirim e o centro de detenção provisória. Os tiros não atingiram apenas o prédio, acertaram também os veículos que estavam aqui no estacionamento. Olha aqui um disparo nesse carro branco. Quando a gente vem aqui, olha, esse veículo preto, um outro tiro. E mais aqui na frente, mostrar para vocês a situação deste outro carro aqui também que foi atingido. Olha só como ficou o vidro deste veículo. Esses carros aqui foram apreendidos pela polícia. Segundo a direção do CDP, os tiros foram disparados por volta das 11 horas da noite dessa segunda-feira. Houve-se vários disparos. Os agentes ficaram em QAP, tentando averiguar o que era. Há possibilidade de um carro ter descido a ladeira aqui em direção à Copab e ter disparado vários disparos aqui na parede, né? Em torno de 10, 11 disparos. Assim, a gente acha que provavelmente foi de ponto .40. Ainda segundo Josias, neste CDP estão 80 presos provisórios, suspeitos de crimes sexuais. A capacidade é para 70 homens. Não houve motim. Achamos que por ter esses movimentos, né, que estão acontecendo no estado, apenas para assustar ou para dizer, pagar o que a gente chama de pagar terror, né, nos funcionários. Mas todos nós estamos em QAP, a unidade foi reforçada com os agentes que estão de plantão, estamos aqui prontos. E a repórter Natália Rebouças chega agora com as informações lá da região oeste do estado, também do Seridó. Natália, com você. Fotos divulgadas na internet mostram o início da movimentação dos presos no presídio Pereirão, em Caicó. Essa é a 8ª unidade prisional do Rio Grande do Norte a ter grades e celas quebradas durante a onda de rebeliões iniciada na última quarta-feira. Há informações de que os detentos já tomam conta de pelo menos 2 pavilhões. A Polícia Militar aguarda um sinal para entrar nas dependências do presídio. A direção está reunida com o comando da PM na região para tomar as providências.
Já em Mossoró, o cenário do sistema prisional ainda é de tranquilidade. Segundo o vice-diretor da Penitenciária Agrícola, Mário Negócio, está sendo articulado um plano de prevenção com o 2º Batalhão de Polícia Militar, justamente para tentar coibir possíveis ocorrências. O vice-diretor da unidade em Mossoró disse que o esquema com os policiais que estão de folga foi montado e qualquer indício de rebelião deve ser contido pela PM e agentes. E na manhã de hoje, o Estado começou a transferir... Natália já está com a gente? Então, antes disso aí, vamos com Natália Rebouças. Notícias, informações atualizadíssimas da região. Natália, boa tarde. Boa tarde, Laura. As informações divulgadas anteriormente eram do início da manhã. A situação em Mossoró era muito tensa, logo por volta do meio-dia, mas já foi controlada. Os detentos quebraram grades, incendiaram colchões nos lados A e B do pavilhão 3 do regime fechado. A Penitenciária Agrícola Mário Negócio possui cerca de 580 presos, sendo 400 deles só no regime fechado. A capacidade é para 200, ou seja, ela está superlotada. Os agentes haviam pedido o afastamento da imprensa devido ao alto grau de risco. O motim pode iniciar também a qualquer momento na cadeia pública Luiz Manuel Onofre de Souza. Laura, é importante frisar que os policiais pedem para a população evitar divulgar boatos e também falsas fotos que estão sendo divulgadas também pelo WhatsApp e pela internet, Laura. É verdade, Natália, muito obrigado. É a TV Tropical, sempre com respeito ao telespectador, a transparência nas informações. Nós respeitamos todos os agentes envolvidos nessa situação. O telespectador, que é a população que está em casa e nas ruas, a polícia, o sistema de segurança, que é quem está tentando resolver a situação, e os próprios detentos. Nós temos aqui responsabilidade e respeito com todos. Inclusive, na manhã de hoje, começaram as transferências de alguns detentos para presídios do interior do estado, hein? Essa é uma das providências do governo. Vamos ver, Roberta. Diante do caos, o governo do estado decretou calamidade no sistema prisional do Rio Grande do Norte. Várias rebeliões ocorreram simultaneamente. No centro de detenção provisória do bairro da Ribeira, em Natal, os presidiários foram transferidos. Esta unidade tinha capacidade para 60 homens, mas estavam presos aqui pelo menos 88. Veja o estado que ficou o centro de detenção provisória. Olha, totalmente destruído. Por aqui, a rebelião teve início na tarde de sexta-feira e só terminou horas depois com a chegada da polícia. Os presos começaram a se amotinar, quebraram celas, destruíram as instalações, as paredes. Nossa equipe chegou prontamente e fez a contenção e logo cedo na madrugada providenciamos a extração dos presos e a transferência para pulverizar nas unidades do interior. Como as 6 celas foram totalmente destruídas, agora será necessário reformar o prédio. Nós estamos fazendo isso não só aqui, em outras unidades. A nossa equipe técnica está fazendo as avaliações e também nós temos uma empresa que já está trabalhando na recuperação. Só que como aconteceu em várias unidades, então está sendo feito para e passo. Ao passo que isso está sendo feito em paralelo, nós estamos com um decreto do governador de situação emergencial que propicia celeridade em tudo isso. Os presos se rebelaram porque querem a retirada de alguns diretores de outras unidades prisionais. As rebeliões que ocorreram no Rio Grande do Norte, segundo a polícia, foram orquestradas por presos das facções criminosas, Primeiro Comando da Capital e Sindicato do RN. Pelo menos 200 homens da Força Nacional chegam ainda nesta terça-feira em Natal, para reforçar a segurança no estado. E também na manhã de hoje começaram a chegar os militares da Força Nacional para reforçar a segurança. Roberta, também na tela. Vai lá, Galega. Primeiro, essa aí é a chegada. Obrigada. Vamos ver aqui a chegada lá dos detentos em Parelhas, é a reação da cidade. Vai. Olha aí, ó. Os detentos chegando, ó. Isso é Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, né? E um ônibus aí, ó, do Corpo de Bombeiros com o pessoal que foi transferido. A população estava revoltada lá em Parelhas, mas, gente, tem que entender, tem que ir para algum lugar.
né? O CDP foi quebrado, tá ruim lá, não tem como ficar outro ônibus aí, ó. População meio que na revolta aí, mas tem que entender. Agora sim, vamos ver a chegada da Força Nacional aqui na capital potiguar. Roberta Trindade, na tela. Os militares chegaram às 10h35 da manhã na base aérea de Natal. Os homens da Força Nacional chegaram no Rio Grande do Norte na aeronave da Força Aérea Brasileira. Eles estão no estado para dar uma sensação de segurança à população, já que desde quarta-feira foram registrados pelo menos 8 rebeliões em presídios aqui no estado. Além dos motins, ônibus também foram incendiados em Natal e região metropolitana. Desta vez foram 100 homens. A tarde está programado para a chegada de outros 100 profissionais. O governador Robson Faria fez o pedido ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que garantiu o envio da Força Nacional para o estado. No próximo bloco você vai ver uma entrevista que eu fiz por telefone com um dos detentos de Alcaçuz, que se diz do primeiro comando da capital, é um dos líderes desse movimento. Daqui a pouco eu volto já.